Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E estou passando por aqui para a gente continuar nossa conversa a respeito do relacionamento com pessoas muito difíceis, pessoas com traços e características de personalidade bastante egocêntricas, insensíveis, mais egoístas, e como é que isso repercute nos relacionamentos. É possível uma pessoa com essas características amar alguém, né? É possível uma pessoa com essas características ser amigo ou amiga de alguém? Essas relações são recíprocas, são sinceras? Como é que elas acontecem? Bom, eu vou deixar aqui alguns aspectos pertinentes à situação e você tira as suas próprias conclusões, tudo bem? Talvez você já tenha vivido um relacionamento assim com alguém, né, que tenha estas características que nós mencionamos no vídeo 1. Talvez você conheça alguém, um amigo, uma amiga, alguém da família que tenha vivido essa situação também. E vale a gente sublinhar, né, queridos, que esses relacionamentos não são só amorosos, né? Nós podemos estar falando de relacionamentos de amizade, nós podemos estar falando de relacionamentos profissionais, né? No trabalho, numa sociedade, por exemplo, nós podemos estar falando de diversos aspectos onde nós temos pessoas, né, que agem desta maneira e como que isso repercute, impacta nos nossos relacionamentos. Então, bom, é possível pessoas assim gostarem de alguém? Bom, no final das contas, elas gostam mais de si mesmas, né? Pessoas com traço de psicopatia, né? Ou esse traço mais de esse traço mais antissocial, né? Ou seja, menos o outro e mais a si mesmo, são pessoas que tendem a gostar mais de si mesmos, né? Muito mais no sentido de levar vantagem, muito mais no sentido de se beneficiar, né? É como se elas pudessem gostar apenas de si mesmos. Embora algumas dessas pessoas muitas vezes carregam no fundo uma baixa autoestima, né? Mas que isso é absolutamente camuflado, isso é não reconhecido e muitas vezes encoberto com uma atitude arrogante, né? E faz-se tudo para se sentir melhor e para se sentir capaz e bem, sendo que pode passar por cima do outro, atropelar o outro, né? Afinal de contas, o outro está mais para seu próprio benefício. Então, esses relacionamentos, eles acabam sendo mais unilaterais, né? Quer dizer que a pessoa pode gostar? Pode, mas existem algumas questões, como por exemplo, muitas vezes a pessoa gosta mais da dependência, né, que ela é capaz de gerar no outro. Porque tem uma coisa interessante do jogo da sedução dessas pessoas, é que elas, por serem mais manipuladoras, né, elas conseguem captar a fragilidade do outro, muitas vezes, captar o que o outro precisa, como que o outro está, né? E ela se molda, né? Ela se transforma, ela se modifica e se torna exatamente o que a pessoa está querendo ou precisando. Então você pensa, cara, encontrei a amiga dos sonhos, encontrei o trabalho dos sonhos, o chefe dos sonhos, encontrei o amor dos sonhos, né? Porque a pessoa pode ter a capacidade de se camuflar de um jeito extraordinário e absolutamente convincente. Então, infelizmente, as relações para as pessoas que têm esses traços mais marcados são grandes jogos de sedução. Né? Tanto independentemente de cada relação, de qual tipo de relação, são grandes jogos de sedução, jogos onde a pessoa tende a buscar naquela relação a vantagem no sentido de diversas maneiras, né? Inclusive de ser uma situação em que engrandece o próprio ego. Já que ela tende a ter, no fundo mesmo, uma autoestima baixa, sem que se dê conta disso, esse ego é absolutamente arrogante, ele precisa estar constantemente lustrado, né? Então são pessoas muitas vezes com traços bastante narcisistas, que é um tipo de pessoa que ela carece muito de ser admirada, né? Mas não é aquela admiração de você prestar atenção, de você valorizar, de você dar um feedback, não. É uma certa idealização, né? Uma supremacia. A pessoa tem que estar no pedestal, ela é incrível. Tudo que você realizou na sua vida provavelmente foi porque ela permitiu, porque ela ajudou, porque ela né, mudou a tua vida, né? E você nunca, muitas vezes, consegue pagar a conta afetiva, né? Porque a pessoa acha que você existe
porque ela existe na tua vida. Quando na verdade isso não confere. Muitas vezes essas pessoas são parasitas emocionais, né? No fundo mesmo, elas precisam da sua energia, elas precisam sugar a sua energia, consumir a sua energia, né, para que você fique dependente e ela possa se configurar no seu salvador ou naquela pessoa que transformou a sua vida. Isso é bastante perigoso, porque isso tem um jogo de sedução e um jogo de manipulação, que você pensa, nossa, mas a pessoa me fez tão bem, mas nossa, a pessoa me ajudou, mas nossa, a pessoa... Peraí, a pessoa estava te ajudando ou a pessoa estava se ajudando, né? E nesse jogo todo, para ter este poder da relação, muitas vezes você vai ter desqualificação, né? Você vai ter invalidação, né? A pessoa não escuta porque ela não tem empatia pelo outro, ela não se coloca no lugar do outro, ela não entende o que o outro está pensando. Então, muitas vezes são pessoas que pedem desculpas, mas não desculpas porque se arrependeu, né? Pede desculpa para poder continuar tendo aquilo que ela gostaria, gosta e quer ter, né? Que é o domínio da situação, que é a experiência, né, de ter o seu ego nutrido e também as conquistas que aquela relação pode trazer, né? Então é difícil a gente pensar, né? Porque muitas vezes, como já comentei no vídeo anterior, são pessoas que ao conviver com pessoas dessa natureza, elas se sentem profundamente exploradas, né? Elas se sentem profundamente sugadas, invadidas, né? E chega um determinado tempo em que a pessoa começa a duvidar um pouco. Gente, mas será que eu não sou mesmo como eu pensava? Será que eu tô equivocada? Será que eu sou mesmo o que a pessoa tá dizendo? Né? Será que a pessoa... Porque há esse processo contínuo, né, de invalidação, onde a pessoa, para ser grande, ela tá sempre diminuindo o outro. E isso acaba repercutindo, né, queridos, numa série de comportamentos e condutas que levam a pessoa a esse sofrimento. Muitas vezes, a pessoa, na tentativa de se tornar aquilo que o outro quer, ela vai tentando fazer de tudo para se moldar, né, para se construir, para se desenvolver de uma maneira que agrade ao outro, que chegue ao patamar que o outro espera dela. E essa é uma luta inglória e é um abismo afetivo, porque quanto mais você vai, mais o abismo aumenta. Quanto mais você tenta, mais você é desqualificado, ou mais aquilo não é bom o suficiente, e você vai. Por isso que muitas vezes a pessoa vai realmente se desconfigurando de si, né? E ela vai se perdendo de si. Então, muitas vezes uma pessoa chega no consultório depois de um período longo de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, a pessoa vem muito fragilizada, porque ela já está completamente desacreditada, né? Ela já está sugada, ela já está bastante invalidada e duvidando de que aquilo tudo, até onde aquilo tudo é verdade. Por isso que é muito difícil, muitas vezes, você sair desses relacionamentos, porque vai acontecendo uma série de processos, né, onde essas desqualificações vão acontecendo. Então, se for no relacionamento amoroso, pode envolver muitos e diversos fatores, desde desqualificação em relação ao corpo, em relação às funções, né, em relação à estética, em relação à competência, profissionalmente da mesma forma, né. Pessoas, chefes que se apropriam, né, do feito da pessoa, né, que invalida, que conta as histórias como delas e que não pertence àquela pessoa. Então a pessoa vai ficando bastante desacreditada e vai murchando, né? E nas amizades também, porque são amizades onde às vezes existem né, uma inveja, e não é aquela inveja positiva que a gente admira no sentido bom, é aquela coisa de que, sabe, o que você me perturba, o que você incomoda, pessoas que muitas vezes elas querem o lugar do outro, né? Vocês assistiram aquele filme, O Conde de Monte Cristo?
Então é mais ou menos isso, né? A sua existência eu quero apagar para eu tomar o lugar dela. Então é um tipo de desamor pelo outro, né? Não há uma alegria com a realização do outro. Lembrando que é baixa empatia, né? Então a pessoa ela tá pensando que as relações é para engrandecer o próprio ego dela, né? Que as relações é para ela ter vantagem, para ela se configurar como grande, né? Egocêntrica, né? Arrogante, poderosa, quando na verdade isso é tudo sugado, roubado, sequestrado do outro. Essas relações não têm como ter um final feliz, não existe a possibilidade de, seja ela de que natureza for, elas terem um final feliz, porque há um abatimento do outro, né? Há uma anulação do outro. Para que um viva, o outro precisa morrer, nem que seja simbólica, que seja emocionalmente. É uma situação difícil, queridos, e talvez alguns de nós já tenha vivido situações dessa maneira. Eu certamente já tive desafios assim na minha vida e batalhei para sair deles, e talvez você também tenha saído, e talvez você queira sair, também que está acompanhando com a gente essa série. E no nosso próximo vídeo, no vídeo de número 3, nós vamos falar um pouco então como sair, né? Como perceber e como sair, né, dessas difíceis armadilhas. Um beijo, agradeço a sua atenção até aqui, te espero no próximo vídeo.